A minha proposta de hoje, eu vou começar falando um pouquinho do meu histórico, de forma muito breve. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência duradoura na rede pública de ensino como professora de artes, e foi enriquecedor. Eu trouxe uma imagem feita por uma aluna, que na época era uma adolescente, né, do colegial, o nome dela é Carla Gomes, e essa foto ela é reveladora no que eu vivenciei. Aqui ela consegue captar de uma forma muito natural a experiência que eu tive como professora. Porque o legal de ser professor é você experimentar, tanto você ter experiência de exercitar a sua profissão e, ao mesmo tempo, exercitar uma generosidade de compartilhar o que você conhece. E isso não tem preço. Eu vim de uma escola particular, estudei durante 11 anos numa escola privada, então foi um choque de realidade que realmente fez toda a diferença na minha vida. Aqui eu trago uma citação de Gabriel Périssé, que eu acho que ele define muito bem a questão do... Ele é um estudo sobre as palavras, mas ele faz uma reflexão em cima de onde vem a palavra aluno, né, que é do Aleri, que é a questão de alimentação, sustento, do crescimento. A educação, que ele fala que é do sere, né, que vem num verbete latim também, que é a questão do trazer, e aí acrescentando esse, que é conduzir para fora. Então, pensar no aluno que você está criando alguém para levar para fora. E depois a parte da escola, que tinha uma conotação de espaço vital, de ócio, de lazer, que é muito diferente do que a gente vivencia hoje. E, nesse contexto, mesmo gostando muito da parte da docência, de lecionar, eu já tinha um outro caminho, que era as artes gráficas e a comunicação. A minha vida tomou um outro rumo, por questões de carreira, reconhecimento e até questões financeiras. Eu acabei deixando a educação, mas é algo que sempre fica latente. Até já vão fazer 2 anos, né, no curso de gestão da comunicação, a gente recebeu a proposta de desenvolver um produto ou um serviço relacionado às mídias digitais. Só que, como eu disse, como é muito latente essa questão da educação, porque a educação ela é a base de uma sociedade, que é um clichê, mas é real, veio a questão, né, por que não desenvolver algo para a educação? E o que nós, profissionais de tecnologia, comunicação, qual é a nossa contribuição? Porque os meus filhos vão passar um dia por uma escola, nós passamos por uma escola, qual é a nossa contribuição para isso, né, para a sociedade? E aí eu contei com meus colegas de vida e de trabalho, Simone Spinelli e Thales Carvalho, que apoiaram a ideia, e a coordenação liberou para a gente fazer um trabalho de pesquisa, não desenvolver o produto. E amarra bem com o que o professor Renato falou, aprendi direitinho. A questão de, antes de a gente desenvolver um produto ou serviço, você precisa conhecer muito bem o seu cliente. Então, de quem que a gente está falando nesse contexto? Do aluno. E aquela experiência que ficou no passado, que já faz muitos anos, isso mudou. Então, a gente precisava ver como isso, de fato, está acontecendo dentro da escola. Então, a gente procurou a metodologia que chama pesquisação, que ela prevê não descartar o que já foi pesquisado, que já foi visto até hoje, os dados, né, estatísticas, mas ela prevê principalmente buscar informação de forma muito genuína, direto dos agentes. Então, a gente foi atrás de desenvolver questionários, selecionamos faixa etárias de 6º e 9º ano, né, que era a antiga 5ª série e 8ª série, questionários para professores e alunos, entrevistas também dirigidas com um coordenador para voz, desenvolvemos termos de aceite e autorização, e a gente selecionou escolas que fossem do setor municipal, né, público, municipal, estadual e privado. A nossa ideia inicial era pegar escolas que tivessem índices de educação que fossem muito altos, médios e baixos. Só que, nessa busca das escolas, conforme as apresentações, a gente teve muita recusa, o que é ruim, porque a nossa ideia não era uma avaliação e uma crítica, ou levar isso adiante, ou para um supervisor. Não, era ajudar a escola a ter esse olhar como a tecnologia, dentro dela, como que ela está funcionando, a questão dos professores e alunos, e dar alguma solução ou propor alguma
melhoria, e a gente teve muita recusa. Então, no final dessa pesquisa, né, aliás, no início, a gente conseguiu 3 escolas, uma de cada setor, para desenvolver. E os números eles foram suficientes para chegar numa conclusão. Passar um pouquinho, a gente selecionou escolas da região, Campinas e região, uma escola, eu vou passar muito breve a pesquisa, tá? Escola Municipal de Montemor, era uma zona rural era uma zona urbana com resquícios de rural e predominantemente classe C. Aqui eu vou tentar resumir. É uma escola super adaptada, foi muita surpresa para a gente ver uma escola que está tão desenvolvida, tem lousa digital em todas as salas, os professores foram capacitados, teve sim, lógico, a questão da rejeição inicial por conta da ponte de gerações, né, da recusa, mas teve porque eles estavam com um projeto de começar com um sistema do Dom Bosco, que ele já prevê, sim, a utilização de internet, lousa digital, então eles precisaram se adaptar, sim. Só que isso foi no início, mas a escola é totalmente adaptada, inclusive com um sistema sala adaptada para alunos especiais, com computador, teclado, é bem interessante essa escola. A única coisa que falta pela região, eles têm alguns problemas técnicos, a parte de monitor, internet, né? Monitor, eu digo alguém que fique lá disponível para auxiliá-los. Mas é uma escola que surpreendeu, porque ela é pequena, numa zona que tinha acabado de passar por uma transformação, por isso tem resquícios ainda rurais, mas super... a tecnologia dentro dessa escola já está muito avançada. A escola estadual aqui em Campinas, zona urbana, predominantemente classe B e C. Também foi surpreendente. A experiência que eu tive na escola era a experiência de faltar outras coisas além de tecnologia. Então, essa escola, além de ter recursos tecnológicos, mais o que a gente conhece, né, como televisão, rádio, os tradicionais, eles têm uma sala de informática com 20 computadores, mas ela é ociosa porque não tem internet, não tem também técnico, não tem manutenção, mas a escola, mesmo sem isso, eles conseguem ter um ótimo índice do IDEB, que é um índice de educação básica. Então, você vê que mesmo não tendo o que a gente pensa, nossa, uma sala de informática é fundamental. Nesse caso, ela não faz diferença no rendimento dos alunos e para o desenvolvimento dos professores dentro da sala de aula. E a outra escola é uma escola particular, zona urbana, predominantemente classe A e B. Essa escola particular ela tem todos os recursos, está numa região privilegiada. A gente não conseguiu, nessa pesquisa, fazer com os professores, por falta de disponibilidade de tempo, né? Foi muito difícil entrar em escola particular, né? Mas eles têm, interessante, nesse caso, os alunos eles não sentem tanta falta de tecnologia porque eles já têm muitos recursos em casa. Então, mesmo a escola tendo a possibilidade de comprar mais recursos, eles não exigem, porque tem. A única coisa que foi aberta nesse caso era a questão do tablet para diminuir o volume da bolsa durante o transporte. Foi a única coisa, eles não têm lousa digital, mais por uma questão de curiosidade e interatividade. E aqui alguns depoimentos da visão dos alunos, né, que aí a gente consegue até ver o quanto os pais influenciam e os professores também, né? Então, a questão era se achava que a tecnologia ajudava ou não dentro da sala de aula, no aprendizado deles. Então, alguns colocaram que sim, que a tecnologia era legal, outro não, porque não muda nada. Teve um que não, porque ela distrai, provavelmente, na questão do videogame. A mãe fala, não, porque distrai, não joga. E a gente sabe que os games ajudam, sim. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui também tem um pouco mais. Outros falam da complementação das duas coisas, né? O livro didático vai ficar de lado. Não. Foi muito interessante, porque a visão que a gente tem hoje dos nativos digitais, dos jovens,
que eles não se interessam por algumas coisas, mas isso não é real. Para a gente foi surpreendente essa pesquisa, porque ela trouxe alguns dados como esse. A criança ela não vai deixar de ler, de ter um livro, se ela tiver um recurso digital. Então, apareceu essa coisa de ser complementar mesmo, um recurso com o outro, né? Aqui a gente tem algumas referências de escolas que a gente pesquisou, escolas que têm tecnologia, tanto fora como dentro do país. Não é só a questão da tecnologia, é toda uma reestruturação física do espaço, do comportamento dos professores. A High Tech High, que é uma rede de escola americana da Califórnia, ela tem escolas para os alunos de idades regulares e também pós-graduação para os professores. Ela tem toda uma reestruturação física e seria legal ficar como referência. A nave, né, que fica no Recife, e o Gente, que é o ginásio experimental de novas tecnologias, que fica no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. É muito legal, vale a pena dar uma pesquisada, eu não vou me aprofundar, tá? O recado que eu tenho que dar para os... Assim, eu tentei separar, porque a gente buscou, por conta da pesquisa, dar um foco nas escolas que tinham tecnologia, tá? Tecnologia, todos os tipos de recursos, sejam os mais tradicionais, como uma televisão que seja, até uma sala de informática totalmente adaptada. E a gente chegou a algumas conclusões. A principal delas, que eu coloco aqui os diretores, ele é o fundamental para a história. A minha metáfora que eu fiz é que o diretor seria o cozinheiro e os professores seriam os ingredientes. Eu já passei por escolas que tinha muito professor bom, mas que o diretor acabava podando e a escola continuava na mesma. É interessante que o Renato colocou, porque é isso mesmo. Da mesma forma a questão do marketing, hoje o que acontece nas escolas é algo que é antigo, não é repensado, não se olha o novo perfil do aluno, não se pensa em novas estratégias também de educação, e isso faz muita diferença. E o diretor, se ele tiver os ingredientes bons e realmente souber cozinhar, ele vai fazer o melhor prato. Se ele tiver 2 ovos, que significa professores não tão bons, e ele for bom, ele vai conseguir ainda ter algum resultado. Agora, também, os ingredientes fazem toda a diferença. Então, eu tentei criar essa metáfora para falar da importância do diretor, que ele precisa saber escutar. A escola, tive casos de diretores achar que a escola é dele. E isso é muito grave, porque, por mais que a escola seja privada, ela é construída. O que acontece, a gente tem uma nivelação hoje do ensino, de você querer colocar num estado o mesmo tipo de escola, mas cada escola está inserida num lugar diferente. Então, você não consegue nivelar. Na mesma cidade, você tem escolas de periferia, escolas centrais, com perfis completamente diferentes. Então, o diretor, que seria o principal, a cabeça disso, ele precisa rever, dentro daquele contexto que ele faz parte, qual seria a melhor forma disso. A questão dos professores é muito importante. Eu já escutei pessoas querendo fazer pedagogia, falando que gosta de criança. Não é o suficiente. É só um primeiro passo gostar de criança ou adolescente. Mas isso não é, porque o professor ele precisa ser muito valorizado, porque ele tem que ter um entendimento muito grande de várias áreas, sobre psicologia, pedagogia. Eu coloquei neurociências, por quê? Esse entendimento do funcionamento do cérebro, eu li um livro que eu vou passar referência para vocês, de educação e neurociência, que ela fala isso, como que um professor vai dar aula sem saber esse funcionamento físico e biológico dentro da cabeça do seu aluno. Isso é importantíssimo, porque a neurociência ela traz, na verdade, ela vai se aliar ao professor, porque você consegue criar novas estratégias para atingir aquele aluno. Se você souber um pouquinho de neurociência, você talvez entenda ou crie alguma forma de atender melhor um aluno que tem dislexia, por exemplo. Então, é muito interessante, vale a pena, quem é professor, eu indico a leitura, muito bom.
E o professor ele tem que se capacitar. O que acontece, por conta dessa distância de gerações, ele tem que ter esse respeito de a escola ou quem ensina, né, quem espera que o professor se capacite, tem que dar esse tempo, porque o que acontece? A experiência que eu tive, o professor ou ele vai se capacitar e deixa de dar aula naquele horário, só que aquilo vai implicar no final do mês, ou ele não se capacita. Então, isso precisa ser respeitado. Ter esse horário para o professor, ter essa capacitação independente, e isso ele tem que estar muito tranquilo para que não impacte no salário dele do final do mês. Isso é muito importante. E o professor ele precisa ter empatia, porque se você não olha a realidade do seu aluno, é muito comum o professor falar que ele é um aluno bagunceiro e outras coisas. Mas por trás daquilo tudo, o complicado de ser professor é isso, é porque você lida com indivíduos, pessoas completamente diferentes. Então, você tem que entender o que acontece. Às vezes, aquele aluno ele não comeu em casa, então você precisa ter a consciência de que aquele comportamento dele é um reflexo de alguma coisa. É muito complexo, deixei rapidinho. E para os pais, a primeira alerta que eu dou, já existem pesquisas, eu indico que busquem crianças menores de 2 anos, não deem tablet, não deem celular, porque atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Crianças precisam brincar. Existe um documentário que chama Tarja Branca, excelente, assistam para que inspirem vocês. Então, pais, depois dos 2 anos, de forma moderada, a questão que eu coloco, o monitoramento, tem que ser de forma não invasiva, porque você tem que respeitar a individualidade do filho. Criar hábitos também é muito importante, hábito de leitura, hábito de estudo. Aqui eu retomo a fala do Gabriel, né? Porque a educação é isso. Na verdade, você precisa rever a escola como um todo, criar esse hábito todo. A reforma, estou passando mais rapidinho por conta do horário, a reforma, né, na escola, que tem que ser revista, tanto a questão estrutural, de monitoramento, a gente precisa criar alunos que sejam mais conscientes, que não entrem na internet, na rede, e falem porque acham. Então, a gente precisa criar realmente cidadão mais crítico, com uma consciência que saiba buscar, que saiba ir atrás da informação. Aqui é uma reflexão da Marta Gabriel, né, que eu acho que resume isso. Necessário e imprescindível é uma questão de bom senso. Você vê aquela realidade e você mudar aquilo de acordo com aquela realidade. Então, é reflexão e bom senso. E aqui, para os professores, né, que, resumindo, os professores se tornam imortais. Ele, aos passar dos anos, ele deixa aquele legado para os seus alunos. É isso, agradeço algumas referências. Obrigada.